minutos. Vamos falar sobre Atlético e São Paulo. Giovana Pires já está por aqui. O Galo finalmente venceu. O Felipão já deu uma entrevista até mais tranquila, né, Giova? Enfim, essa vitória sob o comando técnico de Luiz Felipe Scolari saiu no Atlético. 10 jogos sem vencer que o Galo vivia, 9 partidas sob o comando do Filipão. Agora, enfim, uma vitória 2-0 e vitória até convincente. A gente olhando os números da partida de ontem no Morumbi, o Atlético teve menos posse de bola do que o São Paulo, 68 contra 32, menos finalizações, 18 contra 8 do São Paulo, o 18 do São Paulo contra 8 do Atlético e até menos escanteios também, 9 contra 3, e para mim isso mostra muito como o Atlético foi bem defensivamente nessa partida, né? A gente vinha cobrando isso do Galo há um tempo, o Atlético conseguiu consertar a casinha pelo menos e não sofreu um gol numa partida. Estava vindo aí de uma sequência de 3 jogos, sempre sofrendo gols e até não conseguindo a vitória, claro. Então o Atlético conseguiu mostrar essa questão defensiva e também mostrar a superioridade onde importa, né? Porque o Atlético, desde o ano passado, a gente via treinador saindo, chegando, falando: a gente vem bem, a gente consegue ter mais posse, a gente consegue chegar mais ao gol, mas os resultados não vinham. Pelo menos ontem o Atlético foi inferior em todos esses quesitos, só que o que é mais importante, claro, o placar, o resultado, 2-0 pro Galo, vitória convincente. Só que também uma coisa que me chamou a atenção foi que os 2 gols foram de bola parada, né? O Atlético não conseguiu, de fato, chegar ao gol, dar tanto perigo assim durante a partida, mas pelo menos foi bem defensivamente. Concorda comigo, Daniel Seabra? Concordo plenamente, Gil. O fato do Atlético ter chegado ao gol aos 3 minutos deu uma tranquilidade, né? O Galo estava saindo atrás do placar e tinha que correr atrás do prejuízo, né? Tinha que... Até sobre isso, eu perdão te interromper, mas porque na nossa live a gente tá passando agora o gol do Hulk. O golaço de falta. E foi de uma distância bem parecida com a do Clássico contra o Cruzeiro, né? Só que foi diferente, né? No Clássico ele mandou por baixo, sem barreira, e agora contra o São Paulo ele manda aquela sapatada, a bola vai no alto. Dava pro goleiro pegar, foi falha, foi golaço de Hulk, o que você acha? Não, pra mim era uma bola defensável, não foi uma falha, né, o peru, não, mas dava pro Rafael chegar nela. Inclusive quando a câmera tá atrás, no replay, ele dá o passo ao contrário antes, quando ele resolve correr, a bola está em cima dele. Então pra mim o Rafael falhou, mas não foi uma coisa clamorosa. O Hulk bateu muito bem, colocado e forte ao mesmo tempo. Então um mérito também do Hulk, não dá pra gente tirar o mérito do Hulk aí, que foi muito bem, é um cara diferenciado, né? Chuta muito, bate muito falta, bate forte. E esse gol deu uma tranquilidade ao Atlético. E aí o Filipão foi mexendo no time ao longo do jogo e pra mim ele acertou nas mexidas. O Galo terminou o jogo sem nenhum atacante. A Giovana até destacou isso durante a transmissão. Terminou o jogo sem nenhum atacante. Ele tirou Paulinho, Pavão e Hulk e não colocou atacantes. Então ele fechou realmente. E o São Paulo tentava. Quando o Lucas Moura faz o pênalti em cima do Patrick, aliás, um pênalti também infantil, o Patrick estava fora da área, quando ele entrou na área e iria sair de novo, naquele pedacinho de área ali, o Lucas Moura fez um pênalti claríssimo. Joelho, né? Com joelho ali, né? É um pênalti claríssimo, não precisou nem de VAR. E aí o Galo faz 2-0, tranquilo, aí foi pro administrar aquele placar. São Paulo também não conseguiu levar grande perigo, teve uma defesa do Matheus Mendes, uma defesaça, aliás, diga-se de passagem, mas fora isso, nada de muita emoção, né, pro gol do Matheus Mendes. Então o Galo conseguiu se segurar, se fechou bem, administrou bem o placar. E o que é melhor nesse momento? Conseguiu os 3 pontos, né? Venceu. O Galo tava 10 jogos sem vencer, precisava vencer mesmo. E ontem conseguiu os 3 pontos, dar uma aliviada, né? Foi mal. Até pensando em a questão curiosa, eu tava olhando hoje pela manhã a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Você destacou aí que o Galo tá em 10º, o Cruzeiro logo atrás em 11º, com a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de vitórias, de empates e também de derrotas que o Galo, 6-6-6, e o saldo de gols também, que seria o segundo critério de desempate, também é 4, só que aí no terceiro critério de desempate, que é o número de gols marcados, né? O Atlético acaba levando a melhor, então acaba ultrapassando o Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro, o que é muito importante também para o Galo, em busca ainda do G4, em busca, claro, da classificação a Libertadores do ano que vem. Ô Gil, curiosamente, o Inter também está exatamente igual, né? 6-6, só que também. A diferença do saldo de gols, que é -4, enquanto de Atlético e Cruzeiro é de 4, né?
É isso, é a ordem dos tratores. Você quer lá no quero viaduto. É isso aí, porque as campanhas completamente diferentes, distintas, só que aí no fim das contas o aproveitamento acaba sendo o mesmo, né? Até de 44%. Dando sequência então sobre essa partida... Giovana, eu também gostaria de falar sobre o jogo, se você me permitir. Eu deixo, claro, a gente vai continuar falando, mas pode falar. Não, porque depois, agora o Seabra já falou, eu falo e depois você dá as outras notícias. Só falar um negócio, que ontem, depois daquele cartão com 50 segundos, o Atlético viveu perigosamente no seu sistema defensivo com o Gemerson. Mas ontem, pelo que foi percebido, né, houve uma compactação maior dos setores e a defesa não sofreu tanto. Você vai e pega ali algumas sinalizações do São Paulo, que até aconteceram de dentro da grande área, elas não tiveram uma direção certa. E um diferencial, o São Paulo acertou o gol 3 vezes, o Atlético 2. As 2 do Atlético entraram, as do São Paulo não, e realmente com um grande milagre do goleiro do Atlético, do Matheus Mendes. É um negócio que a torcida do Atlético estava sentindo falta. Igual ontem o São Paulo sofreu os 2 gols, né? A bola ia no gol do Atlético e a certeza de que ela entraria já era gigantesca. E agora, com uma atuação dessas na parte defensiva e tentando arrumar, até aí o Atlético chegou e teve esse chute do Hulk, que a live está mostrando, teve um gol que ele perdeu debaixo do gol, teve outra jogada criada no primeiro tempo também. O Atlético, ele foi um time letal quando chegou, né? E vai ter que ser assim contra o Palmeiras, porque também jogar de peito aberto lá no Allianz não adianta nada. Mas era uma vitória que tinha que acontecer. E ela veio, tanto que a comemoração após o jogo, ela foi das maiores. Parecia que tinha até conquistado um título. Todos os jogadores abraçando o Filipão, e isso é sinal que o pessoal tá fechado com ele, até que provem o contrário. O Hulk falou sobre isso, né, Gil? Exatamente, eu ia chamar a entrevista com o Hulk, atacante do Atlético, que marcou o gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo, falou que estava bastante emocionado, né? Saiu de campo bastante emocionado. O Atlético não vem numa boa fase ainda, né? Não foi essa partida que vai mudar essa sequência ruim que o Atlético vem tendo em 2023. E até contra o Palmeiras, na quarta-feira, quando o Atlético foi derrotado por 1-0 no jogo de ida da Libertadores, o Hulk não quis falar com a imprensa depois do jogo. Eu estava por ali na zona mista esperando que ele saísse do doping, tinham outros jornalistas também, a gente implorou literalmente para que ele parasse para falar. Ele disse que não queria ser repetitivo, disse que ia continuar trabalhando, e na minha visão ele estava bastante emocionado naquele momento, ele estava com o olho cheio de lágrimas mesmo, estava bastante cabisbaixo. E aí ontem o choro, digamos assim, foi diferente, foi mais de felicidade mesmo. Vamos ouvir o que o Hulk diz. Falou sobre essa emoção e também elogiou o goleiro Matheus Mendes. Velho, é que as pessoas não têm acesso ao nosso dia a dia. A gente trabalha muito. A gente trabalha muito, parte tática, parte técnica, bola parada, parte mental, tudo isso. E eu trabalho muito a bola parada também, que a gente sabe que pode ser um lance que decide uma partida. E eu fui feliz, né? Esse ano acho que está sendo um dos anos que eu marquei mais gols de falta. Eu espero continuar assim, contribuindo. E foi tipo um alívio, né? De poder acertar um chute dali onde ninguém esperava. E mais feliz ainda pelo resultado positivo, né? Aproveitar também para parabenizar o Mendes, que às vezes o jogador de futebol fica muito tempo sem ter uma oportunidade, principalmente goleiro, que é muito difícil, né? Nós temos o Ebers, que é um grande goleiro, então o Mendes ali, que é o segundo goleiro nosso, vem trabalhando há anos e teve uma grande oportunidade de hoje, diante de uma dificuldade que a gente vem passando, resultados ruins, e graças a Deus ele teve muito bem. Então parabenizo ele também, que ele foi fundamental para essa vitória de hoje. Tá aí então o Hulk, artilheiro do Atlético na temporada, 22 gols marcados e dono do primeiro gol do Galo ontem contra o São Paulo, gol de falta. Esse gol, inclusive, colocou o Atlético como o clube que o Hulk mais marcou gols de falta na história da carreira dele em toda a vida. No Atlético, então, foram 4 gols em 154 partidas. No Zenit, que era o primeiro time, né? Tava ali empatado com o Atlético. Ele marcou 7 em 148 jogos. Pelo Porto, 6 em 160
170 partidas e no Xangai foram 3 gols de falta em 145 jogos. Acho que isso mostra também todo o carinho que o Atlético vem tendo, né, com o Hulk tendo com o Galo, a torcida, essa sinergia toda que foi criada desde 2021. Vamos continuar ouvindo os personagens da partida. Agora o Filipão, que também comentou sobre essa vitória, falou sobre esse sentimento, né, do Atlético conseguindo mais uma vez um bom resultado, fazendo também uma boa partida na visão do Filipão. Vamos ouvir o técnico do Galo. Eu acho que o mérito maior do Atlético foi o saber se colocar bem em campo, aproveitar as oportunidades e construir aquilo que a gente vem fazendo toda semana, e transferir isso para o jogo e ganhar o jogo, fazer gols, que é o que nós pretendemos para que a gente tenha uma sequência boa aí no clube. Nós estamos perdendo. Está 1-0 para o Palmeiras e nós temos uma boa equipe, respeitamos o Palmeiras, mas sabemos que temos condições de reverter, temos condições de jogar de igual para igual, temos condições de fazer um jogo como o de hoje, como muitos que vínhamos fazendo, e fazer até os gols que precisamos para nos classificar. Tá aí o Filipão, técnico do Atlético, feliz, bastante mais tranquilo, né, Seabra? Tranquilo, né? O que uma vitória não faz, né? Uma vitória convincente, né? Mas bacana. O Filipão mexeu bem no time ontem, eu acho que ele escalou certo. A gente até esperava que o Igor Gomes entraria, né? No lugar do Zaratio, que estava suspenso, e entrou o Johan, que foi muito mal no jogo, né? O Johan foi sumido na partida, assim como o Pavon também. Para mim foram as duas figuras bem abaixo do que se esperava do resto do time, né? O resto do time jogou bem. Pavon e Johan, para mim, foram bem abaixo, tanto que o Johan saiu no intervalo. O Pavon, inclusive, fez o gol de falta, de pênalti, né? O Hulk deixou ele bater o gol de pênalti. A Gil até elogiou isso aí durante a transmissão, que o Hulk deixou o batedor. Mas é porque o Rafael já conhece ele também, né? É difícil pegar, né? A força que sai ali. E depois da comemoração do Pavon, teve aquela polêmica, né? Que ele foi lá, deu aquele chute, aquela voadora na bandeira, tem o escudo de São Paulo lá e tal. É uma comemoração que eu não vejo o menor sentido, mas eu acho que a comissão de arbitragem da CBF deveria se manifestar então, porque o Pavon levou o cartão amarelo. Então pode ou não pode? Todo mundo faz isso, inclusive o Pavon faz isso em todo jogo. O Rafael Veiga fez isso outro dia com a bandeira do Atlético, inclusive, no Mineirão. E de repente não levou cartão. Pode ou não pode? É para levar cartão ou não é? A CBF ou a comissão de arbitragem deveria se manifestar, né? E você falou que o time mexeu bem, e aí sobre esse ponto, Lélio, outro dia, na semana passada, quando a gente falava sobre Atlético e Flamengo, você citou quando o Felipão não escolheu o Patrick, por exemplo, para entrar, né? Que talvez era uma falta de confiança no jogador. Só que ontem ele entrou e fez uma boa partida, né? Você acha que ele ganha agora a confiança do Felipão, ganha créditos com o treinador? Ontem o Patrick estreou pelo Atlético, né? A verdade é essa. É esse o jogador que a gente gostaria de ter visto. Ele, inclusive, já volta para o segundo tempo no lugar do Johan e ocupando bem o lado esquerdo, né? Quando o Filipão joga o Paulinho para tentar se aproximar um pouco mais do Hulk ali pelo meio, né? Buscar umas tabelas. Mas realmente o Patrick fez um ótimo segundo tempo que o credencia a pensar em ser escalado para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Então, eu gostei também da atuação dele. Finalmente o Patrick estreou com a camisa do Atlético. O Igor Gomes entrou mal, errando praticamente tudo o que ele tentou. O Pavon realmente aparece bem na hora da cobrança do pênalti, quando perdeu uma boa oportunidade no primeiro tempo. O Edenilson, mais ou menos, mas o Atlético aí você pode pegar, e eu concordo com o Seabra, que do time que iniciou você colocaria realmente abaixo o Johan, que pouco pegou na bola e produziu, assim como o Pavon, que quando tentou errou. Mas o Atlético ele já teve assim, mais peças atuando bem, e isso é que faz o jogo coletivo fluir, né? E aqui o Ciro tá participando com a gente, final de telefone 6227. Ele tá dizendo: vocês não acham que Paulinho está merecendo ir pro banco, já que ele não existe dentro de campo ultimamente? Coloca Pavon na esquerda, Hulk mais na direita e o Allan Kardec no ataque, ou então o Patrick na esquerda? E aí?
Olha, o Paulinho realmente não fez uma grande partida, não. Mas eu acho que ele ainda é importante pro ataque do Atlético, da forma como ele segura a marcação, puxa contra-ataque, ele é um jogador de muita velocidade, cai para um lado, cai para o outro, ele joga nas duas, o Léo até destacou isso realmente ontem, ele começou de um lado, passou pro outro. Então eu acho que ele ainda tem muito a acrescentar, né, nesse time. Também porque se você pegar no banco, quem que ele colocou aí, que ele escalou, Léo? Kardec. O Kardec, né? Centralizado. Com o Hulk para um lado e Pavão para o outro. Isso, ou então o Patrick na esquerda. Acho que isso aí pode ser uma circunstância de jogo, né, Léo? Pode ser, mas com o Hulk começando ali, aberto, eu acho que ele não tem esse fôlego, não. E a gente tem que observar que o Paulinho também, ele auxilia na marcação, né? E o Hulk não tem esse fôlego para cumprir esse papel. Eu também gostaria de ver, mas você vai perder ali 2 jogadores para recompor o time na marcação. Eu até acho que daria para jogar assim, mas pelo que a gente tem visto aí, todo mundo volta com 10 atrás da linha da bola, meu chapa, não tem jeito. E o Dida Nazário, Tostão, tem um perfil aqui do Cruzeiro, né? Já colocou uma bolinha azul e branca aqui, mas tá lembrando um fato curioso, né? O Hulk fez um golaço ontem, né, Giovana? Rafael. E segundo ele aqui, perdeu o gol mais fácil da história do Brasileirão. Eu achei que ele ia comentar sobre o Rafael, né? Porque o gol tem que esses já comentários aqui também. Parecido contra o Cruzeiro, o goleiro Rafael Cabral, né? Agora o Rafael, ex-Atlético e ex-Cruzeiro também. O que é que ele comentou? E sobrou até pra pelada do Barba, né? Que tinha um Rafael no gol também, né? O nosso Rafael Leal, que a partir de amanhã está de férias, né? Dizem que, inclusive, a culpa era minha, né? Porque eu tava no clássico que ele fez esse gol, eu tava ontem no jogo que ele fez esse gol e eu tava comentando a pelada do Barba também. Daniel Seabra, então, chama gol em cima do Rafael de falta, né? Então, de pênalti. Mas você queria comentar aí sobre esse lance, ô Lélio, que ele faz um golaço, também erra um gol. Se ele não tivesse feito aquele gol de falta, se tivesse 0-0 o jogo, ia ser, claro, o comentário da rodada esse lance, né? E foi uma jogada boa do Patrick pelo lado esquerdo, né? Foi ali mais uma jogada trabalhada pelo Atlético, chegou rápido à linha de fundo, com poucos passes, e o Patrick deixou o Hulk na cara do gol. E ele acabou pegando mal de primeira com o pé direito e ela subiu. Ali era só deixar a bola tocar no pé que ela ia pro fundo das redes. Mas aí cria aquele drama, né? Porque o juiz tinha dado 11, depois, né? Deu 11 minutos de acréscimos. E aquele lance lá ficou na cabeça pelo menos até os 50 minutos, viu, Léo? Falando, nossa, não fez esse e se leva um agora. É sempre assim. O Wesley Freitas, final de 7774, sobre ainda Paulinho, tá dizendo aqui que o Paulinho nem errando o gol não dá mais, ele é um a menos. É a crítica do torcedor aqui no nosso WhatsApp, Gil. Sobre esse gol aí, Gil, eu até falei na transmissão ontem, viu, Lélio? Teve um jornalista antigo aí que já até não está mais entre nós, que falava sempre, né? O Fernando Vanucci. Falava, esse até eu faria. Aí pegaram o Vanucci, colocaram dentro de campo, falou, vai lá e faça. Ele não fez nenhum dos lances todos que ele falou. Então eu falei, esse aí eu faria, viu, Hulk? Doido. Se ele fizesse, ele faria, ele falaria, simplesinho, mas bonitinho. Tá aí então, agora já projetando pra gente fechar, Léo, todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo, partida de quarta-feira, decisão na Libertadores, valendo vaga nas quartas de final da competição continental. O Atlético vai enfrentar o Palmeiras, perdeu por 1-0 na semana passada jogando no Mineirão, então por isso precisa do 2-0 para poder avançar sem necessidade dos pênaltis, né? Um novo placar com uma vitória, na verdade, do Atlético por um gol de diferença, leva a decisão aos pênaltis, então o Galo precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença em relação ao Palmeiras. E a vitória de ontem, em cima do São Paulo, foi por 2 gols de diferença, o que não acontecia desde o dia 17 de maio, né, dessa temporada, vitória por 2-0 em cima do Corinthians. Então eu acredito também que isso pode motivar os jogadores de alguma forma, né? O Atlético não conseguia vencer por 2 gols de diferença desde maio, é o resultado que precisa na quarta-feira, jogando fora de casa com o Palmeiras no Allianz Parque. Para fechar então sobre esse confronto com o Palmeiras, no fim de semana, diferente do Atlético, o Abel Ferreira poupou titulares, só o Everson, o goleiro, e também o zagueiro, o Everton, na verdade, eu confundo sempre com o Everson e o Everton. O
goleiro do Palmeiras, foi titular na partida, e também o Gustavo Gomes, as únicas peças realmente titulares da equipe que foram utilizadas na derrota por 2-1 para o Fluminense fora de casa. Zé Rafael Veiga, Dudu nem viajaram com o grupo, e aí a outra galera, Murilo, Mike, Gabriel Menino, Arthur e Rony, ficaram no banco de reservas também acompanhando a partida. Estão de volta para o jogo de quarta-feira. Palmeiras também já iniciou essa preparação, força máxima para enfrentar o Galo na quarta. Muito bem, Giovana. Aqui o Pedro Brandão, de Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos, tá dizendo: o Galo jogará na Arena MRV contra o Santos. Já tem essa definição? Definição não, mas a ideia sim. O Atlético, essa partida não está marcada ainda pela CBF, né? Na rodada anterior. 21? Isso, seria no fim do mês de agosto, né? Ainda o jogo não está marcado. 23, ali a data base, ali 23 de agosto, é o meio de semana, né? Por enquanto. Sim, mas aí o Atlético quer jogar no fim de semana, em um sábado à noite, por volta das 9 horas, para evitar aquele trânsito caótico que pode acontecer, claro, já que o Galo ainda não cumpriu todas as contrapartidas pedidas pela Prefeitura. Mas a expectativa do Galo é sim que essa partida contra o Santos seja a estreia do Galo de fato na Arena MRV. Tinha aquela conversa, a possibilidade de ser o jogo contra o Bahia no próximo fim de semana, mas já foi descartada completamente pelo Galo. Galo, Galo!